Romanos, capítulo 8. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 8. Uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração, quando eu pedi assim: Senhor, me dá uma palavra para mencionar nesse texto, a este assunto. Quem achou, diga amém. Amém. João capítulo 3, versículo 8 nos diz assim: o vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Glória a Queridos, Deus. vamos continuar em Romanos capítulo 8. Jesus primeiro. Romanos capítulo 8. Versículo de número 14. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Diz-nos assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você pode dar um amém para essa palavra? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Já agradeço a oportunidade. Deus abençoe essa igreja. É só o começo. Glória a Deus. É o começo dessa obra que Deus vai continuar acrescentando. Que o foco dessa igreja seja almas. Porque a gente atingindo as almas, que elas vão vir para cá e vão encontrar um refúgio, elas vão encontrar um abrigo. Porque é isso que elas mais querem. Elas querem conhecer a Jesus. E eu tenho certeza que através do Senhor, Deus vai continuar abençoando esse ministério. Glória a Deus, aleluia. Queridos, os dois textos que lemos são dois textos que nos levam a um assunto que Deus ministrou muito ao meu coração. É de quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele vive uma vida diferente dos demais. Ele não vive, como o pastor Romão falou aqui, ele não vive na terra, ele vive na ambiência do céu. Glória a Deus. Espiritual. Aleluia. Para entendermos isso, nós temos que entender o que envolve a história ali de João capítulo 3. O capítulo 3 de João começa narrando o nosso mestre Jesus Cristo ali se encontrando com aquele homem, Nicodemos, o qual a Bíblia nos fala, pastor Ramon, que ele era príncipe dos judeus. E o que seria um príncipe dos judeus? Ele seria hoje talvez um teólogo muito conhecido, um teólogo reconhecido pelas grandes igrejas, pelos grandes ministérios. Só que ali em Israel ele era príncipe. Ele conhecia de tudo, de todas as doutrinas da Torá, das doutrinas do Pentateuco, das doutrinas da lei de Moisés. Ele conhecia de tudo. Se perguntasse para ele quem era Deus, ele falaria de um modo teológico, ele falaria de um jeito teórico acerca de Deus. Mas só que o que lhe faltava, Jesus precisava lhe mostrar. E Jesus era a própria palavra encarnada, o verbo que se fez carne, o verbo que estava lá com Deus e se tornou como um de nós, semelhante a nós, a carne e osso como eu e você. E quando decidimos que o próprio Jesus Cristo tomou forma humana, ele conheceu a tua dor, conheceu o sofrimento humano. Jesus, ele passou por todas as fases de que um homem e que uma mulher tem passado, que é o nascimento. Jesus passou pelo momento ali infantil, passou pela adolescência, passou pela juventude, e aos 30 anos de idade já começa o seu ministério. Mas Jesus, ele está se encontrando com Nicodemos, e quando Jesus ele vai no período da noite. O que me deixa intrigado é porque ele poderia ter escolhido um outro horário, talvez à tarde, mas por que à noite? Alguns que dizem
ele dava indícios de que gostava de ouvir Jesus. É como se fosse que você gostasse de ouvir um pregador, você ouvisse ele todos os momentos ali, você ouvindo uma mensagem que ele prega e posta no YouTube ou nas redes sociais. Você gosta de ouvir ele, mas só que ele não gostava de mostrar isso para os outros. Ele tinha vergonha de Jesus. E quanta gente tem vergonha de Jesus. Como assim? Aqui dentro ele não tem vergonha, ele adora. Mas quando chega lá fora, ele tem vergonha de expressar sua fé no trabalho, tem vergonha de expressar sua fé na escola, ali na faculdade. Mas Jesus está nos convidando esta noite. Não seja como Nicodemos que tem vergonha. Fale com ele, mostre quem ele é para as pessoas. Glória a Deus. Mas só que o que ele já Nicodemos, ele já chega elogiando Jesus. Ele diz: mestre, sabemos que tu fazes coisas grandiosas, sabemos que as coisas que tu fazes são muito maravilhosas, e essas coisas sabemos que elas vêm de Deus. Só que através desse elogio, Jesus ele é curto e objetivo. Jesus ele não vem por barganha, Jesus ele não vem por causa do seu elogio, não. Ele é bem objetivo quando ele fala. Ele falou: necessário é você nascer de novo. Aleluia. Aleluia. Mas aonde você quer chegar, João? Eu quero chegar no versículo 8, quando Jesus diz que aquele que é nascido de Deus, ninguém sabe de onde ele vem, ninguém sabe para onde ele vai. Como assim? Ele é guiado totalmente pela presença do Espírito Santo. E quem é guiado pelo Espírito Santo, encontramos em Romanos que eles são filhos de Deus. Como assim? O Filho de Deus, ele tem um pai que o ama, um pai que o adotou. Como assim? Explica, Joab, como foi o processo para a gente ser filho de Deus. Jesus ele teve que ir para o Calvário. Quando ele remiu os nossos pecados no Calvário, ele estava ali assinando, ele estava ali falando assim: olha, você tem direito agora de ser filho de Deus. Assim, você é adotado por Deus, você é adotado por Jesus Cristo. Mas aonde se encontra isso? No próprio Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de número 12, diz que os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder e autoridade para se tornarem filhos de Deus. Deixa eu te falar, Satanás pode soprar no teu ouvido e dizer: você não é filho de Deus, você peca todo dia, você peca todos os momentos, você comete falhas contra Cristo, comete falhas contra a sua palavra. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para ouvir de Deus que você ainda é filho de Deus, e Satanás não tem poder de opinar na tua vida. Você morreu no Calvário, foi Jesus Cristo, e o sangue dele purifica de todo pecado. Aleluia. Se você pode, levanta a sua mão para o céu e diga assim: eu sou filho, eu sou filho do Deus que criou os céus e a terra. Satanás não tem poder nem autoridade de ficar tomando a tua vida e dizer: tu não é filho de Deus. Você é filho, guiado pela presença do Espírito. Alabaria sobrecantalária. Aqui nessa noite o Espírito Santo está aqui. Aleluia. Quer ver uma coisa? O Espírito Santo ele está testificando hoje para você que você é filho de Deus. Olha o versículo 17 do capítulo 8 que nós lemos. Versículo 16, melhor dizendo. Olha o que Paulo nos diz: o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. 17: se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Então nós sofremos com Ele, que
testificando. Ele está dizendo assim: olha, você não tem só direito de ser chamado filho de Deus, mas você tem direito ao mesmo céu que eu estou. Porque Jesus, ele disse em João capítulo 14, diz: aonde vocês estiverem, pastor Ramon, tu estarás também. Satanás pode até dizer: você merece o inferno, mas Jesus disse: eu morri na cruz para você entrar no céu. Aleluia, aleluia. E quem é guiado pelo Espírito de Deus, ele não vive no mundo da carne, no mundo carnal. Paulo, ele vai escrever aos Colossenses e ele vai dizer: olha, vós já ressuscitaste com Cristo, portanto, pensai nas coisas que são de cima. Eu quero me perguntar essa noite: o que tem ocupado a tua mente? O que tem ocupado a tua mente nesses últimos dias? Será que é o céu para onde tu vai? Será que é para o céu, para as grandiosíssimas obras de Deus que Deus tem preparado para os teus filhos? Tem certeza? Você tem pensado em dons espirituais? Você tem pensado em alcance missionário, alcance de almas? Deus está nos convidando esta noite. Se você quer ser guiado pelo Espírito de Deus, você tem que mudar o teu entendimento. Paulo, quando ele escreve aos Romanos capítulo 12, versículo 2, olha o que ele diz: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quero que te explique. Quando Paulo ele diz isso, ele está dizendo: olha, o mundo não pode corromper o teu entendimento. A mentalidade do mundo não pode entrar dentro da sua mente. Como dizem aí fora, né? O mindset do mundo não pode entrar na nossa mente. Sabe por quê? Porque eles não conhecem a Cristo. Eles não têm o Espírito que eu e você tem. Jesus chegou para os seus discípulos e ele disse: olha, vocês têm alguém aí dentro de vós que o mundo não conhece. Quando o Espírito está dentro, quer dizer que você o conhece. E quando você o conhece, você tem intimidade com Ele. E quando você tem intimidade com Ele, ninguém entende. Já percebeu? Você fala que Deus tem uma obra e tem pessoas que dizem assim: não entendo o que Ele está pensando. Será que é engano? Mas Deus está dizendo essa noite: se o meu Espírito está neste trabalho, não tem pessoa da direita ou da esquerda que pode opinar. Jesus, Ele está no barco, está no controle, e Ele está dizendo: esse trabalho é meu, é meu, é meu, é meu. De Deus, a mentalidade do mundo não entra. Como assim, Fábio? Me explica. As obras da carne já não fazem mais sentido. Você já percebeu? Você aceitou Jesus e aqueles pecados que você cometia parece que não faz mais sentido. Sabe o que é isso? É a transformação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai lá no teu racional, ele muda o teu entendimento e vai dizer: este pecado não faz sentido para você. Ele está dizendo essa noite: quando o Espírito me pressionando, não tem vontade que seja contra o meu Espírito. Porque dias atrás eu estava ali dando saudação numa igreja e Deus dizia para mim: olha, eu estou mudando
simbólico essa transformação. Capítulo 3, versículo 5. Olha o que ele diz: não pelas obras de justiça que houvesse nos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O que ele está dizendo? Ele está comparando a uma lavagem. Quando uma lavagem ela faz, ela pega tudo, ela não deixa nenhuma sujeira para trás. Essa lavagem que ele fala é a lavagem da regeneração, que é a lavagem do novo nascimento, a qual eu estou pregando aqui essa noite. Para que você entenda, você aceita Jesus Cristo. Isso na palavra de Deus nós encontramos como justificação, os termos que ele usa, que é o que você depositar a sua fé em Cristo. A partir dali, o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você. Aquilo que incomoda ele, aquilo que me incomoda ele vai tirando. Ele vai dizendo: oh, não faz mais sentido, como eu disse há poucos instantes atrás. E esta obra do Espírito é a regeneração. Após isso, é a santificação, a qual o Espírito Santo agora, ele vai te moldando em santidade. Você vai vendo na Bíblia, porque muitas vezes a gente pensa: como a gente pode nos santificar? É só olhar para o espelho da palavra. Como assim, jovem? Você olha para a palavra e você vê pessoas que cometeram gravíssimos pecados, e o Espírito Santo, ele vai dizendo para você: olha, tá vendo como não faz sentido? Se você cometer, você tem isso como consequência. Você tem isso como consequência. Foi o que Paulo disse aos Romanos, dizendo: olha, a consequência do pecado, ele coloca como simbologia, como se fosse um salário. Você trabalha e ganha o salário, e o salário do pecado é a morte, porque todos os pecados, grandes ou pequenos, eles guiam para a morte. Tu já percebeu? O roubo, ele gera morte. O assassino, ele tem medo da morte. Mas quando Cristo entra, a morte já não faz sentido para ele. Olha, a coisa humana, as coisas humanas não fazem mais sentido. Estes pecados não fazem mais sentido. E agora o que molda ele é o quê? É o Espírito Santo que vai dando ele de novo o quê? Vida. Glória. Aleluia, vida. É por isso que Jesus, que Paulo ele compara este novo nascimento com a ressurreição. Porque você foi de morte para a vida. Você não vai mais para o caminho da morte. Deus, ele te guia para o caminho da vida eterna. Esta foi a proposta de Cristo quando ele veio morrer na cruz do Calvário. Jesus, ele não veio morrer pelos nossos pecados porque a gente era bonitinho. Ele não veio morrer pelos nossos pecados porque a gente tinha alguma coisa para dar para ele. Não, ele foi e disse: você não tem nada, mas quer saber de uma coisa? Você herdou a morte, mas eu vou te dar vida. Jesus, ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Essa abundância não é terrena, não é material, é espiritual. Porque o objetivo de Deus para com todos nós não é somente viver essa vida bem financeiramente, até que Deus nos ajuda nas nossas necessidades, mas a nossa urgência é a nossa salvação. Quanto mais a gente batalha todos os dias, eu já percebi isso no dia a dia, pastor Ramon. Quantas vezes a gente dobra o joelho e a gente fala: Senhor, a gente não merece estar aqui. Quantas vezes a gente fala: Senhor, o meu pecado foi tão grande, os meus pecados antigamente foram tão grandes, que eu não sou digno. Mas o Espírito Santo te lembra: olha, meu filho, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu guiar o teu dia nas tuas mãos. Olha, quando Jesus, ele nos ensina a oração do Pai Nosso, Laerte, presta atenção. Olha o que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Jesus, ele vai dizer: olha, assim como o teu reino está em cima no céu, eu quero chamar ele para a terra. Sabe o que Jesus ele estava dizendo? Ele estava dizendo: quando você for pedir o céu, é para ele governar a tua vida. Aleluia. Eu vou repetir isso aí porque você não entendeu. É para ele
vida. Deixa Jesus tomar o controle da tua vida. Não tome decisões sem que o Espírito Santo esteja no meio. Aleluia. Quantas pessoas na Bíblia tomaram direção sozinhas sem o Espírito Santo? Quando nós lemos ali em 2 Reis, um profeta que a Bíblia não fala o nome dele, a Bíblia vai nos dizer que este profeta, Deus manda ele ir em direção a uma cidade para profetizar. E quando ele está indo profetizar, Deus dá uns critérios para ele e fala assim: olha, não fale com ninguém no caminho, não se comunique com ninguém no caminho, não coma e nem bebe. Mas só que ele estava lá, estava executando a obra de Deus, tudo certinho. Apareceu um homem que ele sabia conversar, ele tinha uma lábia. Ele chegou assim e falou: profeta, olha, eu tenho uma proposta para te dar. Olha, lá na minha casa tem uma ceia preparada, e além disso tem tudo o que o Senhor tem, ó, descanso essa noite para o Senhor. Mas só que ele diz: não, o Senhor me mandou ir àquela cidade profetizar. Mas só que aquele homem com muita lábia disse: olha, não, mas Deus também me mandou. Tem pessoas indo na tua direção dizendo que foi Deus que mandou. Tem amizades que chegam para você e dizem assim: olha, é de Deus. Mas quando vê, é Satanás querendo corromper o teu caminho, corromper o teu propósito. E quer saber, quem é guiado com o Espírito Santo tem discernimento de espíritos. Deus está nos trazendo esta noite o dom de discernimento de espírito. Talvez amanhã no trabalho você vai ver aquele teu colega que você acha que ele está junto com você, que ele está junto com os teus projetos, mas Deus vai mostrar, vai tirar a máscara, e o Espírito Santo vai guiar em todas essas decisões. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus Todo-Poderoso. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus alcança a providência do propósito. Aleluia. Como assim, jovem? Deus tem propósito para cumprir na tua vida. E o Espírito Santo, ele está dizendo: se você deixar eu tomar o controle da tua vida, você vai conseguir chegar no teu propósito. Eu não sei qual é o chamado que Deus nos chamou, mas Deus está dizendo: deixa eu controlar a tua vida. Para de tomar decisões sozinho. Você acha que ir para ali, ir para cá, decidir aqui, decidir lá, com as suas mãos, tudo tem limite, pastor Ramon. Tudo tem limite, Alex. Tudo tem limite, meu irmão, minha irmã. Tudo tem limite. Chega um momento em que o limite chega lá no topo e você diz: e agora? A decisão agora é tomada através do Espírito, porque ele alcança a providência. O propósito de Deus com Abraão. Deixa eu tomar aqui o texto que nós lemos. Qual era o propósito de Deus com Abraão? Era intimidade. Por quê? Porque como assim, João? O propósito inicial, lembra em Gênesis 11, vamos voltar para a história? Quando Deus chama Abraão, Deus fala assim: de ti vão sair várias nações. Mas só que a diferença é que você não vai sozinho para lá. Eu vou te guiar. Você vai lá para a terra que eu me mostrarei. Você vai ser guiado pelo meu Espírito. Mas no caminho, pastor Ramon, ele tentou tomar decisões sozinho. A sua mulher, Deus tinha uma promessa. Capítulo 15 de Gênesis, Deus chega para Abraão e diz: olha, eu sei que tu não tem filho, mas deixa comigo que eu vou te dar o teu filho. Eu vou te dar o teu filho com Sara. Mas só que ele esquece que Deus, ele cumpre aquilo que ele promete. E muitas vezes a gente está igual a Abraão, queremos ajudar Deus a cumprir a obra que ele tem na nossa vida. A gente quer cumprir aquele propósito. A gente quer falar assim: Deus, quer saber, não está indo para frente, então deixa eu te ajudar um pouquinho. Deus não precisa de ajuda de ninguém para fazer aquilo que ele tem que fazer, porque quando ele tem que fazer, ele faz. Sara também fala, ela opina: como Deus não está nos ajudando nesse negócio, melhor Agar
que ali ele vai e tem relações ali com Agar. Eles têm um filho agora chamado Ismael, que agora se levanta. E quando Deus ele chega para cumprir o propósito, ali em Gênesis capítulo 20, Deus vai chegar a partir da teofania, que é uma manifestação que Deus manifestava no Antigo Testamento. Era uma forma de Deus se apresentar ao homem. Ele chega através de dois anjos e uma pessoa reluzente. Ele chega à casa de Abraão e vai dizer: Abraão, olha, tu não mais serás chamado de Abraão, teu nome agora será Abraão, porque para o cumprimento daquilo que Deus tem para com você, quando você é guiado pelo Espírito Santo, Ele muda o teu nome. Como assim, jovem? A mudança de nome era como se fosse uma mudança de interior. Deus estava dizendo para ele agora: a partir de hoje, você vai ser um novo Abraão. Você não vai ser aquele que era um homem que não tinha para onde ser guiado, que não tinha objetivo. Agora, a partir de agora, você é um novo Abraão, agora guiado pelo meu Espírito. E Deus vai dizer assim: olha, daqui um ano tu vai ter um filho, e este filho vai te trazer muita alegria. Quando ele tem essa expectativa da promessa, ele tem um problema que ele deixou para trás. Quem? Ismael. Ou seja, aquilo que ele tentou ajudar Deus não solucionou. Sabe o que Deus está te dizendo? Às vezes a tua ajuda não é necessária para aquilo que Deus quer fazer. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente quer ajudar Deus, a gente não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Mas quando Deus guia os nossos projetos, os nossos objetivos, aquilo que Deus tem para a nossa vida, Deus vai nos guiar em tudo, vai nos guiar nas nossas decisões. E é essa a palavra que Deus quer nos trazer esta noite. Aleluia. Nós temos que ser guiados totalmente pela presença do Espírito Santo. Quem é guiado pelo Espírito Santo anda no Espírito. Aleluia. Anda no Espírito. Olha o que a Bíblia nos fala em Romanos capítulo 8. Olha o que é andar no Espírito, João. Olha o que a Bíblia nos fala, versículo 6: porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é de vida e paz. Portanto, a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois ela não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós que não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito Santo habita em vós. Ora, se algum homem que não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Versículo 10: e se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Olha o versículo 11: mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que aviva em nós. Deus está te dizendo essa noite, Deus está lhe preparando uma capacitação exclusiva do céu para a tua vida nesta noite. A partir de amanhã, não tenha os seus objetivos, os seus próprios objetivos como centro, mas os objetivos dele no centro. Porque quando ele guia os teus objetivos, quando ele guia os teus desejos, ele vai te guiar para aquele propósito que tu tanto espera, para os sonhos que Deus colocou no teu coração. Quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo: olha, a mentalidade carnal é inimizade contra Deus. Se você pensar só aqui na terra, sabe o que vai acontecer? Você vai ir contra a vontade de Deus. Às vezes nem vai se cumprir. Muitas vezes aquilo que você acha que vai se cumprir não vai, mas o que Deus tem para cumprir, se você buscar dele a provisão, se você buscar dele a mentalidade espiritual, se você olhar para esta palavra, se
Se você olhar para essa palavra que é espiritual, que te guia para o teu objetivo, tenha certeza, Deus vai te levar lá. Deus vai te levar lá. Deus vai te levar lá. Deus, aleluia. Aleluia. Este Espírito, para terminar aqui, porque as horas já foram. Quando o Espírito Santo ele está nos guiando, aleluia. Quando o Espírito Santo ele está nos guiando, tudo isso é Deus cumpre na nossa vida. Tenha certeza. Deus ele te trouxe aqui nesta noite e está te dizendo igual Nicodemos, tu pode ser o príncipe que for, mas se eu não estiver no meio não funciona. Se eu não estiver no meio e não mudar nada, nunca funciona. Mas se eu estiver no meio, tudo funciona, porque sou eu que dou a provisão.